Você acreditaria se sua vida virasse de ponta cabeça em 180 graus da noite para o dia? Esta é a história milagrosa de uma mulher que, no mesmo dia em que é abandonada pelo marido e expulsa de casa sem nada, descobre ser herdeira de uma fortuna de bilhões de reais, o sangue de uma grande dinastia industrial. A história começa agora, sob uma chuva torrencial. Naquela noite, eu estava parada em frente ao portão da mansão de Juliano Matos, Dubois, arrastando uma única mala. A chuva e minhas lágrimas se misturavam, embaçando minha visão. Atrás de mim, o pesado portão de ferro forjado bateu com um som abafado. Era como se o som cortasse os 3 últimos anos da minha vida. Eleonora, se você tem um pingo de dignidade, pare por aí. A voz estridente da minha sogra perfurava a cortina de chuva. Assine os papéis do divórcio e suma imediatamente. Camila vai se mudar para cá em breve, então não fique por perto. Eu cerrei os punhos com tanta força que minhas unhas cravaram nas palmas, mas não senti dor. 3 anos antes, Juliano tinha se ajoelhado em frente a esse mesmo portão, jurando amar apenas a mim pela eternidade. Mas 3 anos depois, ele estava lá, abraçando sua amante grávida e assistindo friamente à minha expulsão, certificando-se de que eu não pudesse levar sequer uma roupa decente. Senhora, ou melhor, senhorita Eleonora, o senhor Matos me pediu para lhe entregar isto. O mordomo da mansão, João Jean-Pierre, me alcançou apressadamente e deslizou um envelope na minha mão. Os olhos dele estavam cheios de pena. Ele disse que era para o táxi. R$ 200, 200 euros. O último gesto da nossa vida de casados. Uma risada amarga me escapou. Rasguei o envelope em 1000 pedaços. Os pedaços de papel voaram na chuva como os destroços do meu casamento. O resultado de 3 anos de dedicação, cuidando dos meus sogros e apoiando o lançamento da startup do meu marido. Era isso, ser jogada na rua de mãos vazias. Tudo porque uma mulher chamada Camila carregava o herdeiro da família Matos, Dubois. O frio se infiltrava pela minha camisa encharcada. Com uma mão trêmula, peguei meu telefone. A tela estava rachada, assim como o meu coração. Uma notificação apareceu. Entrevista para a vaga de gerente, Grupo Cavaleiro. Amanhã. Era minha última esperança. Senhorita Eleonora Martins. Alisando meu cabelo meio seco, entrei na sala de entrevista. Os recrutadores franziram levemente a testa ao ver meu tailleur ainda marcado pela chuva. Seu currículo indica uma interrupção de 3 anos. Observou uma recrutadora de meia-idade, ajeitando os óculos. Sim, durante esses 3 anos ajudei meu marido a lançar o negócio dele. Eu era responsável pela gestão financeira e pelas relações com os clientes. Eu tentei manter o sorriso, mas minhas unhas ainda estavam cravadas nas minhas palmas. Esse negócio agora valia dezenas de milhões de reais. Mas eu não possuía 1 centavo. Meu ex-marido, devo dizer, estamos em processo de divórcio, corrigi com a voz neutra. Os recrutadores trocaram olhares. Eu sabia o que eles pensavam. Uma mulher abandonada e sem valor. Imagine que o CEO lhe peça uma análise urgente do relatório financeiro trimestral, mas o sistema de TI falha. Como você reage? Perguntou o mais jovem dos recrutadores. Meus olhos brilharam. Era minha área de especialidade. 10 minutos depois, após eu expor 5 soluções de emergência, com seus respectivos prós e contras, a expressão deles mudou de desprezo para espanto. Muito bem, senhorita Martins. Já vamos... A porta da sala se abriu bruscamente. Um homem idoso de cabelos prateados entrou com um passo firme, seguido por uma comitiva de executivos de terno. Os recrutadores se levantaram apressadamente. Senhor presidente, bem-vindo. Era Charles de Valois, o líder do poderoso Grupo Cavaleiro. Ele fez um gesto para que se sentassem, mas o olhar dele estava fixo em mim. Um olhar penetrante, como o de uma águia. Enquanto ele se aproximava, recuei instintivamente, mas ele não estava olhando para o meu rosto. Ele estava olhando para o meu pescoço. Essa marca de nascença... A voz dele, de repente, começou a tremer. É em forma de borboleta. Vire-se, por favor. Sem entender, eu obedeci. Senti os dedos dele roçarem minha nuca. Nesse local exato, havia uma marca de nascença em forma de borboleta que a diretora do orfanato costumava chamar de o beijo do anjo. Charles de Valois pegou o telefone e fez uma ligação.
Pai, eu a encontrei. A marca em forma de borboleta, a localização, a forma, tudo corresponde. Os olhos dele se encheram de lágrimas enquanto ele olhava para mim. Minha criança, você tem 28 anos este ano, não é? E você tem uma pequena pinta vermelha sob a omoplata esquerda. Senti meu coração palpitar e acenei com a cabeça em choque. Era uma particularidade que só eu sabia. A garotinha da família Valois, que foi sequestrada, Eleonora de Valois. Nós a procuramos por 20 anos. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Minhas pernas ameaçavam ceder. Fragmentos de memórias de infância atravessaram minha mente. Um quarto luxuoso, o som de um piano e uma voz doce me chamando de minha pequena borboleta. Seria possível que, depois da tempestade que devastou minha vida, um arco-íris estivesse prestes a aparecer. O escritório de Charles de Valois devia ter uns 200 metros quadrados. Atrás das grandes janelas de vidro, São Paulo se estendia a perder de vista. Sentada no sofá de couro mais refinado, eu mal ousava tocá-lo, com medo de sujá-lo com minhas mãos ainda úmidas. Beba uma xícara de chá quente, isso vai te aquecer. Senhor de Valois, Charles de Valois. Ele mesmo me estendeu uma xícara fumegante. O logo dourado do cavaleiro brilhava na porcelana. O calor se espalhou pelas minhas palmas. Senhor, deve haver um engano. Eu cresci em um orfanato. Como eu poderia ser? A pinta vermelha sob sua omoplata. A marca em forma de borboleta na sua nuca. Ele disse, com a voz carregada de emoção, sentado em frente a mim. E a data em que você foi deixada no orfanato. 18 de maio de 2000. Tudo corresponde. Meus dedos começaram a tremer tanto que algumas gotas de chá derramaram na mesa de centro de mármore. Como o senhor sabe a data exata da minha chegada ao orfanato? Porque você foi sequestrada em 6 de maio, disse um homem idoso com aparência digna, entrando na sala. Ele segurava uma caixa de madeira antiga. Senhorita Eleonora, eu sou João Jean-Pierre, o mordomo da família. Aqui estão os relatórios policiais da época e todos os documentos que o senhor presidente reuniu ao longo dos anos para encontrá-la. Peguei a caixa e a abri. Um leve cheiro de madeira encerada escapou. Acima da pilha de documentos, um aviso de procura me chamou a atenção. Criança desaparecida. Na foto, uma garotinha de cerca de 5 ou 6 anos, vestida com um vestido branco, sorria alegremente. Ao ver aquele rosto, senti uma dor azeda no peito. Sou eu. E, ao mesmo tempo, não era eu. Sou eu. Minha voz quebrou. Sim, é uma foto tirada para o seu 6º aniversário, 2 meses antes do sequestro, sussurrou Charles de Valois. Com a mão trêmula, virei a página e encontrei velhos recortes de jornal. Sequestro da herdeira do Grupo Cavaleiro. O Brasil em choque. Sequestradores desaparecem após receberem o resgate. Garotinha Valois introvável. Casal Valois morre em misterioso acidente de carro. Milhões de reais em resgate evaporam. Nesse instante, uma dor lancinante perfurou minhas têmporas. Fechei os olhos e fragmentos de memórias explodiram na minha mente como flechas. O interior escuro de um carro, os soluços de uma mulher, faróis ofuscantes e o som ensurdecedor de uma explosão. Ah! Eu segurei a cabeça nas mãos, derrubando a xícara de chá que manchou o mármore branco. Eleonora! Charles de Valois pousou a mão no meu ombro. O que houve? Eu acho que me lembro de algo, eu disse, ofegante. Um vento forte, uma mulher me segurando nos braços e uma luz muito forte. Charles e João trocaram um olhar perturbado. Provavelmente era sua mãe, senhora de Valois, disse João com a voz trêmula. De acordo com uma testemunha do acidente, no último momento, ela a empurrou para fora do carro. Meu coração disparou. Uma emoção indescritível inchou no meu peito. Eu, que havia passado 20 anos me achando uma criança abandonada, a verdade era o oposto. Eu era uma criança profundamente amada. Essa verdade aquecia meu coração enquanto o partia. Para confirmação absoluta, um teste de DNA é necessário, disse Charles, recuperando a compostura. As marcas de nascença são provas sólidas, mas precisamos ter certeza. Eu concordei, e eles escolheram uma amostra de saliva. João partiu pessoalmente para o laboratório,
prometendo resultados em 3 horas. Charles chamou uma assistente com roupas limpas. Depois de me trocar, eu estava em frente à janela. A chuva havia parado. Um raio de sol perfurava as nuvens, desenhando um arco-íris no vidro. Algumas horas antes, eu era uma mulher divorciada e sem dinheiro. Agora, eu era, talvez, a herdeira de um império comercial colossal. O destino estava jogando um jogo tão cruel e espetacular que eu tinha dificuldade em acreditar. Se os resultados confirmarem que sou Eleonora de Valois, quem mais resta da minha família? O rosto de Charles se entristeceu. Seu avô, Henrique de Valois, o fundador do Grupo Cavaleiro, ainda está vivo, mas a saúde dele está frágil, há alguns anos. Seus pais morreram no acidente e você tem uma irmã, Amélia, 5 anos mais velha que você. Uma irmã. Uma pontada no coração. Eu, que havia crescido no orfanato, nunca imaginei ter família em algum lugar. O que exatamente aconteceu naquele dia? Charles soltou um longo suspiro. 20 anos atrás, seu pai, Mathieu, era o sucessor designado do grupo. Em 6 de maio, enquanto o motorista levava você e sua irmã da escola, 2 carros pretos bloquearam a estrada. Os sequestradores queriam sequestrar as duas, mas naquele dia, Amélia ficou na escola para uma atividade, o que a salvou. Senti meu estômago embrulhar. As memórias fragmentadas começavam a se juntar. Os sequestradores exigiram um resgate de 50 milhões de reais. 50 milhões. Seus pais foram vítimas daquele acidente de carro enquanto se dirigiam ao local da troca. A investigação revelou mais tarde que os freios haviam sido sabotados. Charles cerrou o punho. E você desapareceu. Nós reviramos o Brasil e até o exterior, mas nunca a encontramos. Até hoje. Eu fechei os olhos. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Eu não era uma criança abandonada. Eu era uma criança profundamente amada. Essa verdade aquecia meu coração enquanto o partia. Senhor, os resultados estão aqui. João interrompeu na porta do escritório, com uma pasta na mão. Compatibilidade de filiação. 99,999%. É você, senhorita Eleonora. Charles se levantou de repente, com lágrimas nos olhos, se aproximou e me abraçou forte. Senti o corpo do homem idoso tremer. Eleonora, finalmente encontrada, minha sobrinha. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer diante daquele abraço repentino. 20 anos de orfanato tinham me ensinado independência e força, mas não a receber o afeto de uma família. Preciso de tempo para digerir tudo isso. É tão repentino. Claro, claro. Charles me soltou e enxugou as lágrimas. João vai cuidar de tudo. Descanse bem. Amanhã iremos ver seu avô. Sua volta lhe dará metade da saúde de volta. João me levou a uma suíte luxuosa, reservada aos executivos sêniores do grupo. Em frente ao espelho do banheiro, eu me virei lentamente para observar a marca na minha nuca. Uma borboleta, com as asas abertas, pronta para voar. Essa marca da qual eu tinha vergonha a vida toda era, na verdade, o selo da minha identidade. Deitada na cama macia, eu olhava para o teto quando meu telefone vibrou. Um SMS de Juliano. E aí, foi a entrevista no Cavaleiro? Pare de sonhar e assine os papéis do divórcio. Camila está ansiosa para se mudar. Um sorriso gelado surgiu nos meus lábios. Eu desliguei meu telefone. Juliano não suspeitava que no exato momento em que ele enviava essa mensagem, meu destino passava por uma revolução copernicana. Ao mesmo tempo, na mansão de Juliano Matos, Dubois. Ele desligou o telefone, a testa franzida. — O que houve, meu amor? Perguntou Camila, acariciando sua barriga ligeiramente arredondada. É estranho. Um contato me disse que Eleonora entrou na Torre Cavaleiro esta manhã e não saiu. E aparentemente, Charles de Valois cancelou todas as reuniões dele hoje, como se tivesse feito uma grande descoberta. Camila zombou. Uma grande descoberta? Uma mulher na rua como ela. Apresse-se para fazê-la assinar esses papéis. Eu não quero que nosso bebê nasça enquanto eu ainda não sou oficialmente Sra. Matos, Dubois. Juliano assentiu distraidamente, mas o olhar dele estava perturbado. Ele pegou o telefone e fez outra ligação. Alô, sou eu. Investigue um pouco. Houve alguma movimentação incomum no Cavaleiro recentemente?
especialmente em relação àquela famosa garotinha desaparecida dos Valois. Lá fora, o último crepúsculo desaparecia. As engrenagens do destino tinham começado a girar, e nenhum de nós podia imaginar a tempestade que esse segredo de identidade iria desencadear. O Rolls-Royce preto percorria os 3 quilômetros da alameda privada da propriedade. Eu cerrei os punhos com tanta força que minhas unhas cravaram nas palmas. Lá fora, os plátanos deixavam cair suas folhas douradas, criando um tapete de ouro quebrado. Senhorita Eleonora, relaxe, me disse João, sentado na frente com um sorriso no espelho retrovisor. O senhor Henrique pode parecer severo, mas as lágrimas que ele derramou procurando por você poderiam encher um rio. Eu respirei fundo para acalmar meu coração que batia forte. Ontem, após os resultados do DNA, Charles havia organizado imediatamente este encontro com meu avô. Em uma noite, eu tinha passado de Eleonora Martins a Eleonora de Valois. Esse nome desconhecido me envolvia como um casaco mal ajustado. O carro parou em frente a um magnífico castelo de estilo clássico. As portas pesadas se abriram lentamente. Inconscientemente, ajeitei a gola do meu paletó, um tailleur Chanel que João havia mandado entregar naquela manhã. O preço na etiqueta me tirou o fôlego. Chegamos. João abriu a porta para mim. No momento em que meus pés tocaram o cascalho do pátio de honra, empregados uniformizados se alinharam de cada lado e se curvaram respeitosamente. Bem-vinda de volta para casa, senhorita Eleonora. Submersa por tanta pompa, dei um passo para trás e quase tropecei. Foi então que uma mão fina e branca segurou gentilmente meu braço. Eleonora, você está bem? Uma voz agradável ecoou no meu ouvido. Eu levantei a cabeça e cruzei um olhar sorridente. Uma mulher de 30 e poucos anos, vestida com um vestido azul marinho perfeitamente cortado. O cabelo preto dela estava preso em um coque elegante. Brincos de diamante brilhavam nos lóbulos dela. Eu sou Amélia, sua irmã? Ela sorria, mas o olhar dela me perscrutava de cima a baixo, tão penetrante quanto um scanner. Olá! Minha garganta estava seca. Eu não sabia como chamar essa irmã que apareceu do nada. Amélia, sentindo meu embaraço, pegou minha mão. Me chame de Amélia. Venha, o vovô está nos esperando. Enquanto eu a seguia por corredores labirínticos, meu coração batia mais forte a cada passo. Os jardins, com suas esculturas, fontes e pavilhões, testemunhavam a imensa riqueza dessa família. Depois de passar por um biombo esculpido, chegamos a um pátio banhado pelo sol. Um homem idoso, em uma cadeira de rodas, de costas, olhava fixamente para as carpas coloridas em um lago. Vovô, chamou Amélia suavemente. Eleonora está aqui. A cadeira girou lentamente, e eu me encontrei de frente para Henrique de Valois. Os anos tinham cavado rugas profundas no rosto dele, mas os olhos dele ainda estavam tão vivos quanto os de um falcão. Quando o olhar dele pousou em mim, estremeci como se tivesse levado um choque elétrico. Aproxime-se, minha criança. A voz dele era rouca, mas potente. Eu avancei mecanicamente, as pernas pesadas como chumbo. Quando parei em frente a ele, o homem idoso estendeu uma mão trêmula. Vire-se. Eu obedeci. Senti os dedos frios dele afastarem o cabelo da minha nuca. A marca de nascença em forma de borboleta. A voz dele quebrou. É você, minha pequena Eleonora, a cara do seu pai, Mathieu. Uma lágrima quente caiu na minha pele. Surpresa, eu me virei e vi lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado de Henrique de Valois. 20 anos, eu procurei por você por 20 anos, minha criança. A mão áspera dele acariciou minha bochecha. Se ao menos seu pai soubesse que você estava viva, como ele estaria feliz? Uma dor violenta apertou meu coração, e as lágrimas brotaram dos meus olhos incontrolavelmente. Durante todas aquelas noites no orfanato, quantas vezes eu tinha sonhado com uma cena como esta? Uma família que me reconhece, que me ama, que chora por mim. Mas agora que estava se tornando realidade, eu estava completamente desamparada. Vovô, o médico disse que o senhor não deve se emocionar, interveio Amélia, entregando-lhe um lenço. Bobagem! Henrique de Valois enxugou as lágrimas e apertou minha mão. Este é o dia mais feliz da minha vida. Eleonora, aqui é sua casa. A partir de agora, ninguém mais ousará desrespeitá-la. A palavra casa me atingiu.
3 dias antes, eu tinha sido jogada como lixo da casa de Juliano. E agora, neste castelo suntuoso, eles me chamavam de Senhorita Eleonora. Obrigada, vovô, eu sussurrei, experimentando esse novo título. Era estranho, mas reconfortante. Henrique deu um tapinha na minha mão e depois se virou para Amélia. Está tudo pronto? Sim, como o senhor pediu, mandei preparar o pavilhão Aurora para ela. Amélia acenou com a cabeça e tirou um álbum de fotos sofisticado. Eu juntei algumas fotos do papai. Pensei que minha irmãzinha gostaria de vê-las. Peguei o álbum e o abri na primeira página. Um jovem atraente sorria em frente ao portão de uma grande escola. Ao ver o rosto dele, um sentimento de familiaridade inexplicável surgiu, como se algo estivesse despertando no fundo da minha memória. É meu pai. Meu dedo acariciou suavemente a foto. Sim, o dia da formatura dele no INSPER, ESSEC, ao lado da minha. Você se parece muito com ele, especialmente nos olhos. Eu virei as páginas avidamente, como se estivesse tentando recuperar o pai que nunca conheci, a cavalo em um centro equestre, discursando em uma sala de reuniões e sorrindo, segurando uma jovem Amélia nos braços. Na última página, ele posava com uma mulher de grande beleza. Entre eles estava a pequena Amélia, em um vestido de princesa, e nos braços da mulher, um bebê recém-nascido. Nossa última foto de família, disse Amélia em voz baixa. Você tinha acabado de fazer 1 ano. É a mamãe segurando você. Eu olhei fixamente para o sorriso terno da minha mãe na foto. Uma mão invisível parecia apertar meu coração. Quem poderia imaginar que uma família tão feliz seria separada para sempre tão rapidamente? Eleonora, Henrique de Valois recomeçou de repente. A partir da próxima semana, você irá à sede com Amélia para começar a aprender o negócio. Um filho Valois deve conhecer a empresa familiar. O sorriso de Amélia congelou por um instante antes de retomar sua expressão habitual. Vovô, nossa irmã acabou de voltar. Não seria melhor dar a ela tempo para se adaptar? É justamente porque ela acabou de voltar que precisamos nos apressar, retrucou Henrique em tom inflexível. Eleonora já perdeu 20 anos, não podemos mais esperar. Notei que os dedos de Amélia apertavam tanto o canto do álbum que seus nós dos dedos ficaram brancos. Mas ela rapidamente soltou o aperto e sorriu para mim. Então me siga, irmãzinha. Eu cuidarei bem de você. Por uma razão que eu ignorei, esse sorriso me gelou o sangue. O jantar foi servido na grande sala de jantar do castelo. Sobre a longa mesa, estendiam-se pratos dos quais eu ignorava até o nome. Henrique de Valois estava sentado na cabeceira, com Amélia e eu em cada lado. Empregados estavam silenciosamente prontos para servir o vinho e os pratos. Eleonora, experimente este foie gras com trufas. Era o prato favorito do seu pai. Henrique fez um sinal para um empregado que me serviu uma porção. Eu cortei um pequeno pedaço com cautela. O sabor rico explodiu na minha língua. Essa vida de luxo era tão estranha para mim que minhas mãos tremiam ao segurar a faca e o garfo. Onde você trabalhava antes? Perguntou Amélia com desinteresse. Eu pulsei meus talheres. Eu era contadora em uma pequena empresa. Depois do meu casamento, me tornei dona de casa. Ah, você era casada? Amélia levantou uma sobrancelha. Eu estou em processo de divórcio, respondi, olhando-a diretamente nos olhos, recusando-me a recuar. A testa de Henrique de Valois franziu. O que aconteceu? Meu ex-marido me traiu e a família dele me expulsou de casa, sem nada. Eu contei a história em tom neutro, como se estivesse falando de outra pessoa. Um breve silêncio se instalou. De repente, Henrique bateu na mesa com um punho, fazendo a louça tinir. Os miseráveis! Como ousaram fazer isso com minha netinha? Amélia, encontre-me o nome da empresa deles. Vamos comprá-la e desmantelá-la. Vovô, não! Apressei-me a dizer. Isso é passado. Eu só quero começar uma nova vida. Henrique me olhou demoradamente. Depois, acenou lentamente com a cabeça. Bom, você tem orgulho. Você é uma verdadeira Valois. Mas um brilho afiado surgiu nos olhos dele. Mas lembre-se bem disto, Eleonora. Um Valois nunca se deixa abater. A partir de hoje, você é a herdeira do grupo cavaleiro. Ninguém mais ousará te menosprezar. A palavra herdeira me atingiu. Após o jantar,
Amélia me acompanhou pessoalmente até o pavilhão Aurora. Era um anexo de 2 andares decorado em um estilo que misturava harmoniosamente o Oriente e o Ocidente, clássico e moderno. Meu pavilhão, a clareira não fica longe. Se precisar de alguma coisa, não hesite em me procurar, ela disse, apontando para outro prédio. Ela fez uma pausa. Ah, a propósito, amanhã haverá uma reunião de família para apresentá-la aos outros parentes. Alguns podem ser um pouco curiosos, não leve para o lado pessoal. Eu senti vagamente a advertência nas palavras dela e acenei com a cabeça. Após a saída dela, eu fiquei no meio do quarto, maior do que todo o apartamento onde eu havia vivido com Juliano. A janela de vidro dava para um jardim privado, onde o luar iluminava um caminho de pedra. Era como um sonho. O banheiro abrigava uma banheira de mármore do tamanho de uma pequena piscina, e na penteadeira estavam alinhados produtos de beleza de luxo que eu nunca tinha visto. No closet, roupas novas ainda com etiqueta estavam penduradas. Tudo era de um luxo estonteante. Sentada na beirada da cama, lembrei-me dos meus dias na casa de Juliano. Minha sogra reclamava que eu tomava banhos muito longos e me ordenava a me lavar com um único balde. Juliano dizia que cremes de tratamento eram um desperdício de dinheiro e sugeria que eu usasse a espuma de barbear dele. Camila, ela usava meus produtos de maquiagem, zombando de mim, dizendo que eu era muito provinciana para apreciar as coisas boas. Meu telefone vibrou. Era Juliano. Eu encarei a tela por alguns segundos antes de atender. Eleonora, você viu os papéis do divórcio? Camila voltou do ginecologista. É um menino. Meu pai está louco de alegria com a ideia de ter um neto. Senhor Matos Dubois. Eu o cortei com uma voz surpreendentemente calma. Amanhã, 10 horas. Venha com seu advogado ao número 88 da Rua das Palmeiras, Champs-Élysées, no pavilhão Aurora. Assinaremos os papéis lá. O quê? O que você está aprontando? Ele perguntou desconfiado. Nenhuma armação, é simplesmente onde eu moro agora, respondi em tom leve. Ah, e diga à senhorita Camila que ela pode ficar com meus antigos produtos de beleza. De qualquer forma, eram produtos de baixa qualidade, indignos da segunda herdeira do Grupo Cavaleiro. Sem esperar pela resposta dele, eu desliguei e joguei o telefone sobre os lençóis de seda. Eu me aproximei da janela e contemplei o jardim sob a lua. Uma força estranha parecia nascer em mim. A Eleonora paciente e submissa estava morta. Agora eu era Eleonora de Valois. Naquela noite, deitada naquela cama macia, eu não consegui dormir. As lágrimas do meu avô, o olhar complexo de Amélia, o sorriso do meu pai na foto e os parentes desconhecidos que eu teria que encarar no dia seguinte. Tudo girava na minha cabeça. Lá fora, o vento sussurrava nas folhas das árvores, como se estivesse murmurando os segredos profundamente enterrados daquela família. Eu sentia confusamente. Sob a fachada suntuosa dos Valois, corria uma corrente subterrânea perigosa, e eu tinha acabado de colocar os pés no coração desse turbilhão. 6 horas da manhã. O toque estridente do despertador me tirou do sono. Lá fora ainda estava escuro. Era o começo da minha educação especial de herdeira. Não espelho, meu rosto estava marcado por olheiras profundas. A reunião de família da noite anterior tinha sido um pesadelo. Aquelas pessoas, meus supostos parentes, me examinaram como mercadoria, bombardeando-me com perguntas afiadas. Como era a vida no orfanato? Parece que você se casou com um pequeno empresário. Você tem apenas uma graduação. Isso não é realmente a altura da nossa família. Durante todo o tempo, Amélia apenas sorriu, nunca me defendendo. Eu joguei água fria no rosto e vesti a roupa de ginástica preparada para mim. Primeira aula. Postura. O local. O centro de fitness, na ala oeste do castelo. Ao abrir a porta, uma mulher de 50 e poucos anos, com postura impecável, já estava me esperando. Senhorita Eleonora, eu sou a senhora Martins, Dubois, sua professora de postura. A partir de hoje, teremos uma sessão todas as manhãs das 6 horas às 7h30. A hora e meia que se seguiu foi uma verdadeira tortura. Ela me fez andar com um livro na cabeça, me obrigou a ficar reta contra uma parede e até corrigiu minha postura sentada com uma bengala. Uma senhorita Valois nunca deve curvar as costas. A posição dos dedos deve ser graciosa e o sorriso deve ter um ângulo perfeito.
No final da aula, todos os meus músculos gritavam em agonia. Até amanhã, na mesma hora, você fez muito progresso. Enquanto eu me preparava para soltar um suspiro de alívio, João já estava esperando na porta. Senhorita, após o café da manhã, a senhora tem sua aula de gestão. O senhor presidente contratou o melhor diretor financeiro do grupo como tutor. O café da manhã, um caldo de ninho de andorinha, consomé e alguns croissants, foi entregue no meu escritório. Mal eu tinha engolido a última mordida quando um homem de meia-idade com óculos de aro dourado bateu na porta. Senhorita, bom dia. Eu sou o senhor Ferreira Lefebvre, do departamento financeiro. O presidente me disse que a senhora tem alguma base em finanças. Portanto, vamos começar diretamente com a análise de casos reais do grupo. Durante as 3 horas seguintes, meu cérebro trabalhou a todo vapor. O senhor Ferreira Lefebvre me explicou a estrutura financeira do Grupo Cavaleiro, seus investimentos, sua governança. A quantidade de informações era vertiginosa. Mas quando passamos para a análise financeira concreta, eu gradualmente recuperei a confiança. Era essencialmente o mesmo que os modelos que eu havia criado para a startup de Juliano, mas em uma escala dezenas de vezes maior. Este modelo de previsão de fluxo de caixa subestima o impacto da volatilidade dos preços das matérias-primas. Dada a situação geopolítica atual, o preço das terras raras deve aumentar em pelo menos 15% no próximo trimestre. O Sr. Ferreira Lefebvre ajeitou os óculos e me olhou surpreso. Sua análise é muito precisa, senhorita. Era uma estimativa prudente, baseada nos preços do trimestre anterior. Ele tirou outra pasta. Aqui está o relatório de análise de sensibilidade que preparamos em paralelo. Ao meio-dia, quando eu pensei que poderia tirar uma pequena soneca, outra professora chegou, a de boas maneiras. Essa senhora idosa vinda da Suíça insistia em ser chamada de Senhora de Rivel. Com um português impecável, ela me ensinou todas as sutilezas da etiqueta. O guardanapo se dobra assim. A taça de champanhe se segura assim. Ah, não, senhorita, não se segura um copo de vinho como se fosse uma caneca de cerveja. Às 14 horas, quando eu pensei que finalmente poderia respirar, João chegou com outro homem. Aqui está o professor Ribeiro, Renaud, ex-curador do Museu de Arte de São Paulo, Louvre. Ele será responsável pela sua formação em expertise de arte. O professor Ribeiro trouxe várias peças de porcelana e me ensinou a distinguir o verdadeiro do falso, a estimar as datas de fabricação. O bom gosto, senhorita, não se adquire em um dia, mas a senhora deve pelo menos ser capaz de reconhecer a autenticidade das peças da coleção da família, para não ser enganada. Às 21 horas, exausta, eu voltei para o pavilhão Aurora. Mas o jantar seria no castelo com meu avô, que desejava avaliar meu progresso. Tomei um banho rápido e escolhi o vestido azul marinho mais sóbrio do meu closet. Em frente ao espelho, eu me mantive ereta e esbocei o sorriso elegante, mas natural, que a senhora de Rivel havia me ensinado. A sala de jantar do castelo estava muito iluminada. Ao redor da longa mesa estavam meu avô, Amélia e vários homens que eu não conhecia, provavelmente os principais executivos do grupo. Ah, Eleonora, sente-se à minha direita. Senti todos os olhares se voltarem para mim. Amélia usava um tailleur calça cor marfim. Então é essa? A garotinha encontrada, mais simples do que eu imaginava. Lançou um dos homens, me encarando. Senhor Dantas, Duran, interrompeu Amélia com um sorriso. Minha irmã acabou de voltar, ela ainda está em fase de adaptação, o serviço está começando. Felizmente, graças à minha aula da tarde, eu sabia qual garfo usar. Tudo correu bem até a entrada. O garçom trouxe escargots à la bourguignon. Eu congelei no lugar. Eu não tinha ideia de como comer aquele prato. Amélia, percebendo meu embaraço, pegou graciosamente a pinça especial. Deixe-me mostrar, irmãzinha. A voz dela era suave, mas alta o suficiente para que toda a mesa ouvisse. Você segura a concha com a pinça assim e retira a carne com o garfinho. A demonstração dela foi perfeita, mas eu vi nos olhos dela um brilho de superioridade. Alguns convidados trocaram olhares e aquele senhor Dantas até deu uma risadinha. Eu senti meu rosto em chamas.
De repente, meu avô interveio. Se não me falha a memória, a primeira vez que você comeu escargotes, aos 6 anos, você jogou um no embaixador do Reino Unido. O sorriso de Amélia se crispou. Vovô, Eleonora acabou de voltar. É normal que ela não saiba de tudo. Bobagem, continuou Henrique, varrendo a mesa com o olhar. Há alguém aqui que nunca cometeu um erro? Senhor Dantas, o senhor não derramou vinho no vestido da esposa do ministro no ano passado? O rosto do senhor Dantas ficou tão vermelho quanto a gravata dele. Meu avô se virou para mim com um olhar brilhante. Não fique nervosa, Eleonora. Um Valois não precisa ser perfeito, mas deve ser sincero. Eu senti um nó na garganta. As lágrimas vieram aos meus olhos. Essas poucas palavras simples tinham me ensinado o que é a verdadeira classe, muito mais do que qualquer aula de boas maneiras. Após o jantar, meu avô me convocou para o escritório dele. E então, este dia? Pareceu que eu fui jogada em uma máquina de lavar e centrifugada o dia todo, respondi honestamente, antes de acrescentar rapidamente. Mas aprendi muito. Meu avô riu. Você vai se acostumar. Seu pai e seu tio passaram por isso. Seu pai aprendia tudo rápido, especialmente os negócios. Nós mostrávamos uma coisa. Ele entendia 10. Sua análise financeira desta manhã me lembrou do talento dele. Meu pai. Como ele era? Ele foi o formando mais jovem de Harvard Business School e liderou a primeira aquisição internacional do Grupo Cavaleiro com apenas 22 anos. Mas ele nunca se gabava na frente da família. Quando voltava de viagem, a primeira coisa que fazia era brincar com Amélia. E ele sempre dava à sua mãe as rosas brancas favoritas dela. A voz do homem idoso quebrou por um instante. Você se parece muito com seu pai, não apenas fisicamente, mas também pela sua intuição para os negócios. Amélia é uma excelente gerente, mas ela se preocupa com o que os outros pensam. Falta a ela a audácia do seu pai. Eu estava emocionada. Desde o meu retorno, era a primeira vez que alguém reconhecia minhas habilidades e não minhas deficiências em etiqueta. Vovô, por que o senhor queria que eu me juntasse ao grupo tão de repente? Amélia é uma boa gerente, mas a família Valois não precisa apenas de gerentes. O olhar penetrante do meu avô pousou em mim. Após o incidente de 20 anos atrás, eu jurei encontrá-la. Agora que você está de volta, é um sinal do destino. Ao sair do escritório, eu estava perturbada. As palavras do meu avô eram tocantes, mas também preocupantes. Essas expectativas certamente atiçariam o ressentimento de Amélia. Dobrando a esquina de um corredor, ouvi Amélia falando ao telefone em um terraço. Você verificou os antecedentes desse Juliano Matos? Não o toque por enquanto. Apenas observe, especialmente o relacionamento dele com ela. Eu prendi a respiração e me afastei discretamente. Amélia estava investigando Juliano. Essa notícia pesou no meu coração. De volta ao pavilhão Aurora, eu me joguei na cama. Apesar do cansaço, o sono não vinha. Lá fora, a lua brilhava. Em poucos dias, minha vida tinha sido virada de cabeça para baixo. De mulher divorciada e abandonada, eu me tornei uma herdeira. De mulher traída, eu me tornei uma atriz do meu próprio destino. Eu me levantei e fui para meu escritório para abrir os relatórios financeiros que o Sr. Ferreira havia me deixado. Se o destino me oferecia essa chance, eu nunca mais seria uma vítima. Juliano Matos, Camila e talvez até Amélia de Valois. Eles logo descobririam que Eleonora de Valois não era uma adversária fácil. Senhorita, levante o queixo um pouco. A pedido da maquiadora, eu levantei levemente a cabeça. Ela aplicou um último toque de sombra dourada no canto dos meus olhos. Não espelho, não era mais eu, mas outra pessoa. Meu cabelo preto estava arrumado em um coque-banana elegante e brincos de pérola iluminavam meu rosto. Está perfeito. A senhora tem uma ossatura muito bonita, senhorita. Um toque sutil já a deixa sublime. Eu me levantei, e 2 camareiras me ajudaram a vestir um vestido sob medida. Um vestido de seda cor champanhe, bordado com cristais na cintura que cintilavam como uma via láctea a cada movimento. Hoje à noite era o jantar de gala para celebrar a assinatura de um contrato entre o Grupo Cavaleiro e um parceiro de luxo. Seria minha primeira aparição oficial como segunda herdeira da família Valois. O Rolls-Royce Phantom deslizava suavemente em direção a um palácio em São Paulo, Paris.
Olhando para as luzes de neon passando e meu reflexo na janela, lembrei-me da festa de fim de ano da empresa de Juliano, 6 meses antes. Eu tinha ido com um vestido simples, e Camila acidentalmente derramou vinho nele. Juliano simplesmente me disse para parar de fazer cena. Chegamos, senhorita. A voz de João me trouxe de volta à realidade. Um tapete vermelho estava estendido na entrada do hotel, e os flashes crepitavam por toda parte. Mantendo o sorriso digno que a senhora de Rivel havia me ensinado, eu saí do carro. É ela, a herdeira Valois encontrada. Ela tem classe. Dizem que ela cresceu longe deste mundo. Deixando para trás os murmúrios dos repórteres, entrei no salão de baile, banhado pela luz ofuscante dos lustres de cristal. Charles de Valois me viu e fez um sinal. Eleonora, venha cumprimentar. Este é o senhor Antônio Arnaud, do grupo LVMH. Ele passou um braço protetor em torno dos meus ombros. Apresento-lhes minha sobrinha, Eleonora de Valois. Ela acabou de terminar os estudos na Inglaterra e recentemente, se juntou ao grupo. Eu entendi imediatamente a intenção dele. Meu passado estava sendo reescrito para o de uma estudante voltando do exterior, muito mais apresentável do que uma órfã abandonada. Prazer em conhecê-la, senhorita de Valois. O senhor Antônio, Monsieur Arnaud, me deu um leve beijo na mão. A senhora deve falar um excelente inglês, então. Claro, e também me viro bem no português, respondi com um sorriso. Minhas aulas de idiomas da universidade e as lições intensivas da senhora de Rivel estavam dando frutos. Depois de circular pelos convidados, com uma taça de champanhe na mão, eu relaxei um pouco a pressão. Amélia, que usava um tailleur calça vermelho flamboyant, se aproximou. Nada mal, irmãzinha. Parece que as lições de postura serviram, ela disse com um sorriso de canto. É inteiramente graças a você, minha irmã, retruquei no mesmo tom, tomando um gole. De repente, o olhar de Amélia pousou sobre meu ombro, e um brilho malicioso surgiu nos olhos dela. Olha só, parece que você tem visita. Ao me virar, quase deixei minha taça cair. Não muito longe, estava Juliano Matos, do Bois, impecavelmente vestido, e em seu braço, Camila, em um vestido de lantejoulas prateadas. Eles também me viram. O rosto de Juliano estava paralisado, como se ele tivesse levado um golpe, e Camila, com os olhos arregalados, agarrava-se ao braço dele. Mantenha a compostura, não se esqueça de quem você é, sussurrou Amélia no meu ouvido. Eu me endireitei. Eleonora de Valois não mostraria fraqueza diante do ex-marido e de sua amante. Juliano se aproximou, com a voz tensa. É você mesmo? O senhor está enganado, senhor Matos, do Bois? Respondi sem perder o sorriso. Eu sou Eleonora de Valois. Bobagem! Interveio Camila com a voz estridente, me encarando de cima a baixo. Quanto você pagou para alugar esse vestido? Quem você pensa que é? A voz dela se elevou, atraindo olhares. Estranhamente, isso me acalmou. A senhora de Rivel sempre dizia: uma verdadeira dama não discute com a plebe. Ela usa a elegância como arma. Ah, eu me lembro agora, eu disse, girando o champanhe na minha taça com uma voz alta o suficiente para ser ouvida. Senhorita Camila, a recepcionista da empresa do Sr. Matos, que obteve uma promoção meteórica para assistente pessoal do chefe, graças aos talentos muito pessoais dela, não é? Risos abafados vieram de ao redor. O rosto de Camila ficou vermelho. Não diga bobagens. Juliano e eu nos amamos sinceramente. Ah, tenho certeza. Um amor tão sincero que levou você a se esgueirar para a cama do meu marido enquanto eu era a esposa dele. Mas eu devo agradecer. É graças a você que eu pude reencontrar minha verdadeira família, a família Valois. Eleonora, o que isso significa? Perguntou Juliano finalmente. Senhor Matos, Charles de Valois tinha se aproximado. A voz autoritária dele fez Juliano estremecer. O senhor conhece minha sobrinha? Senhor de Valois. Pérolas de suor apareceram na testa de Juliano. Essa mulher é minha esposa, Eleonora. Absurdo, trovejou Charles. Essa jovem é a segunda herdeira da família Valois, Eleonora de Valois. Ela foi separada de nós há 20 anos após um trágico acidente e acabamos de encontrá-la. O senhor está sugerindo que a família Valois se enganou? Os repórteres já tinham se aglomerado, os flashes deles crepitando.
Juliano, com o rosto lívido, olhava alternadamente para meu tio e para mim. Ele sabia melhor do que ninguém o que custava alienar o grupo cavaleiro. É um mal-entendido, um terrível mal-entendido. Senhorita de Valois se parece muito com minha ex-mulher, na verdade. Eu tirei um cartão de visita da minha bolsa e o estendi para Camila. Senhorita, se a senhora estiver interessada, entre em contato com meu advogado. Eu reuni muitas provas do seu caso de adultério com o Sr. Matos. Claro, isso não tem mais importância para mim agora, mas eu acho que a mãe do Sr. Matos pode se interessar. Camila retirou a mão como se tivesse se queimado, e o cartão caiu no chão. Eu tinha feito minha pesquisa. A mãe de Juliano desprezava as origens de Camila e nunca teria consentido no casamento deles se ela não estivesse grávida. Vamos embora. Camila puxou Juliano pelo braço e eles deixaram o local quase correndo. Muito bem, meu tio me parabenizou discretamente. Mas lembre-se, um Valois não suja as mãos. Da próxima vez, deixe sua assistente cuidar disso. Eu concordei. As bolhas na minha taça de champanhe brilhavam alegremente, assim como meu coração. Esse confronto era muito mais satisfatório do que qualquer vingança que eu pudesse ter imaginado. O resto da noite, eu naveguei entre os convidados, usando o conhecimento e as habilidades sociais que eu havia adquirido com tanto esforço nas últimas semanas. De repente, houve uma agitação perto da entrada. Através da multidão, eu vi Camila tendo um ataque de histeria, gritando com Juliano. Eu vi como você olhou para ela. Você ainda a ama, não é? Finalmente, Juliano foi escoltado para fora pela segurança. No último momento, ele se virou para mim. O olhar dele era uma mistura complexa de emoções. Era tarde quando eu voltei para minha propriedade. Tirei meus saltos altos e me sentei perto da janela do meu quarto. A noite parecia irreal. Essa era a verdadeira vingança. Não gritos e lágrimas, mas viver infinitamente melhor do que ele jamais poderia ter imaginado. Meu telefone vibrou. Um SMS de um número desconhecido. Eleonora, precisamos conversar. Há coisas que você precisa saber sobre a família Valois. Amanhã, 10 horas no bar do Hotel Palácio, Plaza Athénée. Juliano? Eu sorri friamente e me preparei para apagar a mensagem. Mas outra chegou imediatamente. Não recuse muito rápido. É sobre o acidente dos seus pais 20 anos atrás. Meus dedos congelaram na tela. Meu coração disparou. Do que ele estava falando? Havia realmente mais alguma coisa por trás do acidente dos meus pais? Enquanto eu hesitava, uma terceira mensagem apareceu. Coisas que sua querida irmã certamente não lhe disse, como o fato de que havia um cúmplice de dentro da família no sequestro. Lá fora, um raio iluminou a silhueta de um antigo anexo abandonado no fundo do jardim, um lugar onde eu fui proibida de ir. Dizia-se que abrigava os segredos que a família Valois não queria revelar ao mundo. O trovão ribombou, ecoando no meu peito como as batidas do meu coração. Como Juliano sabia de tudo isso? E o mais importante, ele estava dizendo a verdade? No dia seguinte, no bar do Hotel Palácio, Plaza Athénée, ele não estava. E eu ainda não tinha saído do escritório do pavilhão Aurora. A mensagem de Juliano tinha me perturbado profundamente. Senhorita, o presidente a espera no grande escritório dele. Com a voz de João, eu escondi meu telefone e adotei uma expressão neutra. O grande escritório era o espaço pessoal do meu avô, um santuário onde nem Amélia entrava sem ser convidada. Um cheiro de livros antigos e couro perfumava o ambiente. Henrique de Valois estava sentado atrás de uma grande mesa de mogno, folheando álbuns antigos. Eleonora, chegue mais perto. Ouvi dizer que você se comportou muito bem no jantar de gala de ontem. Você causou uma forte impressão em nossos parceiros. Obrigada, vovô. Eu sorri, mas meu olhar foi atraído por uma foto antiga na mesa. Meu pai jovem posando no convés de um iate. Aquele é Mateus aos 25 anos. Ele adorava aquele barco, o Vagabundo. Seu pai amava o mar apaixonadamente. Quando ele fazia algo errado, ele fugia para lá. Na véspera do sequestro, ele queria levar você e Amélia para o mar. Meu coração apertou. De novo, essa história de sequestro, essa sombra que pairava sobre a família, que levou meus pais e mudou minha vida. Vovô, aquele sequestro foi realmente apenas um acidente? A expressão do meu avô se endureceu. O olhar dele se tornou tão afiado quanto uma lâmina. Por que essa pergunta?
é apenas estranho, porque os sequestradores, depois de terem recebido o resgate, teriam provocado um acidente de carro? Seria dar um tiro no próprio pé. Um silêncio pesou no escritório. Finalmente, Henrique fechou o álbum. A polícia concluiu na época que eles temiam que seus pais os reconhecessem. Por que você está interessada nisso de repente? Eu só quero saber mais sobre meus pais. Eu baixei a cabeça, não mencionando a mensagem de Juliano. Meu avô me encarou por um longo momento. Depois, suspirou. Você é adulta agora. Você tem o direito de saber. Ele girou a cadeira dele e tirou de um cofre um envelope pardo antigo. Aqui está uma parte do dossiê da época. Pegue-o. Mas lembre-se, algumas feridas doem mais nos vivos quando são reabertas. O envelope estava surpreendentemente pesado. A propósito, na próxima semana, no Conselho de Administração, haverá uma apresentação sobre o projeto na Indonésia. Amélia sugeriu que você cuidasse disso. Prepare-se bem. Meu coração disparou. O projeto na Indonésia era o projeto principal do grupo. Se Amélia estava me entregando, era porque havia algo errado. De volta ao pavilhão, abri o envelope. Relatórios policiais, fotos da cena do crime, recortes de jornal. Uma foto do acidente me revirou o estômago. No meio dos destroços do carro, uma mão pálida estava visível. Recuperando o fôlego, continuei. No final, encontrei o depoimento de uma testemunha, um vendedor ambulante, que havia sido negligenciado. Ele disse ter visto duas pessoas se afastando apressadamente do carro pouco antes do acidente e que uma delas segurava algo brilhante. Mas essa pista não havia sido seguida. O nome do inspetor responsável era ilegível. Apenas o sobrenome, Leão, Leroy, era quase visível. Foi então que recebi outra mensagem de Juliano. Se você não vier, não terei escolha a não ser vender o que sei para a imprensa. Coisas como, por que sua querida irmã mais velha se interessa tanto por uma recém-chegada como você? Era chantagem óbvia, mas a alusão a Amélia atingiu um ponto sensível. Eu hesitei. Depois respondi. Amanhã, mesma hora, mesmo lugar. Na manhã seguinte, fui à sede para estudar o dossiê do projeto indonésio. Este projeto de 300 milhões de dólares estava paralisado devido a um problema de expropriação de terras. Senhorita, aqui estão todos os documentos. A vice-presidente pediu que a senhora os examinasse pessoalmente, disse o gerente de projeto, Sr. Matos Dubois. Outro, estendendo-me uma pilha grossa de pastas. Não deixei de notar a preocupação no olhar dele. Após um dia inteiro trancada em uma sala de reuniões, descobri uma inconsistência. Os registros de indenização pagos aos moradores não correspondiam ao valor realmente recebido. A diferença era de quase 10 milhões de reais, 2 milhões de dólares. Mais estranho ainda, as assinaturas dos beneficiários eram todas semelhantes, como se tivessem sido feitas pela mesma pessoa. Senhor Matos, o senhor pode me explicar essa diferença? O suor escorreu pela testa dele. São taxas de intermediários locais. É a prática do setor. As taxas de intermediários devem ser contabilizadas separadamente, não deduzidas das indenizações dos moradores. E, de acordo com este documento, a aprovação final desses fundos foi dada por... Eu virei a página e apertei os olhos. A assinatura era de Amélia de Valois. O rosto do gerente de projeto ficou branco. Senhorita, deve haver um mal-entendido. Eu fechei a pasta. Eu mesma explicarei ao Conselho de Administração. Eu fui diretamente ao departamento jurídico e pedi todos os contratos e registros de aprovação do projeto. Quanto mais eu lia, mais horrorizada ficava. Não apenas as indenizações, mas também os relatórios de avaliação de terrenos pareciam ter sido falsificados. E em cada documento problemático havia o nome de Amélia. Ela havia deliberadamente me passado essa bomba, batata quente. Ou para que eu assumisse a responsabilidade, ou para que eu denunciasse o desfalque dela. Em ambos os casos, isso criaria uma ruptura irreparável entre nós. Às 15 horas, eu estava no bar do Hotel Palácio, Plaza Athénée. Juliano já estava lá. Em frente a ele, 2 xícaras de café, alguns dos meus livros antigos e um álbum de fotos. Eleonora, você veio. Vamos direto ao assunto, eu disse friamente, sem sequer tirar meus óculos de sol.
Ele empurrou o álbum para mim. Eram nossas fotos de casamento. Eu, sorrindo e tímida no meu vestido branco, ele, orgulhoso e elegante. Em apenas 3 anos, tudo havia mudado. O que você quer me dizer? A família Valois não é tão simples quanto você pensa, ele disse em voz baixa. O caso de 20 anos atrás pode não ter sido um acidente. No ano passado, trabalhando em um projeto com um cavalheiro, encontrei um ex-segurança. Ele me disse que no dia do sequestro, Amélia deveria voltar com você, mas ela de repente alegou estar doente. E uma semana antes, alguém a tinha visto se encontrar discretamente com a esposa do seu tio Charles. Isso é absurdo. Amélia tinha apenas 13 anos. Mas a mãe dela não, disse Juliano com um tom significativo. Você sabe sobre o relacionamento entre a esposa do seu tio e seu pai? Eu fiquei paralisada. Charles de Valois era irmão do meu pai, mas eu nunca tinha ouvido falar da esposa dele. Eleonora, eu não quero que você seja manipulada. A saúde de Henrique de Valois está em declínio. Eles estão usando você para neutralizar Amélia. Uma vez que a situação estiver estável, Sr. Matos. Eu o cortei friamente. Primeiro, meu nome é Eleonora de Valois. Segundo, não se meta nos assuntos da minha família. Terceiro, se você espalhar o menor boato, o departamento jurídico do Grupo Cavaleiro fará você se arrepender de ter nascido. Ah! Enquanto eu me levantava para sair, ele acrescentou em voz baixa. Cuidado com Amélia no conselho de administração da próxima terça-feira. Ela não vai deixar você se safar. De volta à sede, continuei minha pesquisa. Perto da noite, indo em direção ao elevador, ouvi a voz de Amélia na escada. Certifique-se de que este relatório de avaliação esteja pronto antes do conselho. Não por e-mail. Entregue em mãos. Aproximei-me em silêncio, mas só ouvi o final da frase. Continue em contato com Juliano, mas não conte muito a ele. O elevador chegou e Amélia desligou apressadamente para entrar. Juliano e Amélia estavam em contato. O que eles estavam tramando? No meu escritório, reexaminei os dossiês. Às 23 horas. Folheando os anexos do relatório de avaliação de terrenos, encontrei a prova decisiva. Uma emenda, habilmente inserida, estipulava que a empresa de avaliação para a área em disputa havia sido alterada, passando de uma empresa de renome mundial para uma pequena empresa desconhecida chamada Oceanic Expertise. E o mais chocante, o endereço dessa empresa era o antigo endereço da empresa de Juliano. Tirei fotos de toda a evidência com meu telefone. Meu coração batia como um tambor. Amélia e Juliano tinham montado uma armadilha para mim. Mas por quê? Simplesmente para me humilhar no conselho? Ou eles se conheciam desde o início? E a abordagem de Juliano tinha outro propósito? Um flash iluminou a foto do meu pai na minha mesa. As palavras do meu avô voltaram à minha mente. Na véspera do sequestro, ele queria levar vocês para o mar. Uma enxaqueca fulminante, flashes de memória, o ar salgado, o convés ofuscante de um barco e a risada aguda de uma garotinha. Borboleta, venha, pule! Então, a escuridão, o choro, o ranger dos pneus. Eu me levantei bruscamente, derrubando as pastas. Foi então que recebi uma mensagem de João. Senhorita, a senhora ainda está no escritório? O presidente está preocupado. Devo enviar um motorista? Respirei fundo e respondi. Estou voltando em breve. Está tudo bem. Ao recolher as pastas, uma foto caiu. Uma foto da equipe do projeto na Indonésia. No fundo, um iate branco antigo estava ancorado. No casco, podia-se ler dificilmente. O vagabundo. Não era uma coincidência. Havia uma razão pela qual Amélia havia me confiado esse projeto. Eu agarrei a foto e tomei uma decisão ousada. Amanhã, eu voaria para a Indonésia para ver aquele iate e aquela área com meus próprios olhos. O que quer que Amélia e Juliano estivessem tramando, eu não ficaria mais parada. Eleonora de Valois não era mais a dócil Eleonora Martins. Lá fora, uma chuva torrencial caía. Como naquela noite de 20 anos atrás que mudou tudo. Mas desta vez, ninguém me empurraria para a escuridão. A chuva em Jacarta foi repentina e violenta. Da janela do meu hotel, contemplei a silhueta enevoada da cidade. Os documentos do projeto na minha mão estavam amassados. 3 dias antes, eu havia partido para a Indonésia sem informar Amélia, determinada a ver com meus próprios olhos aquela área em disputa e aquele famoso iate.
o vagabundo. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de João. Senhorita, o presidente insiste para que a senhora compareça ao conselho de administração depois de amanhã. Ele está enviando o jatinho particular. Problemas surgiram no projeto indonésio. Naquela manhã, moradores do vilarejo haviam bloqueado o canteiro de obras. Liguei imediatamente para ter equipe no local. Senhor Matos, Dubois, o que está acontecendo? Não tínhamos concordado em reavaliar as indenizações. A voz do gerente de projeto estava em pânico. É um novo problema. Os moradores afirmam que o terreno que adquirimos contém o cemitério sagrado deles. A mídia está lá. Um cemitério sagrado. O relatório inicial não mencionava nada disso. Espere, esse terreno é o mesmo perto da costa onde fica o iate antigo? Um silêncio. Sim, senhorita. Como a senhora sabia? Meu coração parou. Minhas memórias fragmentadas não eram uma alucinação. O vagabundo estava ligado àquele terreno. A chave do mistério dos últimos 20 anos estava ali. Me escute bem. Primeiro, parem todo o trabalho. Segundo, encontrem o ancião mais respeitado do vilarejo e iniciem o diálogo. Terceiro, preparem uma assembleia geral. Eu chego ao local em 2 horas. Eu contratei imediatamente o melhor advogado local. 1 hora depois, atravessávamos a chuva para chegar ao canteiro de obras. Era o caos. Centenas de moradores bloqueavam a entrada. Eu sou Eleonora de Valois do Grupo Cavaleiro. Eu estou aqui para resolver este problema, gritei em indonésio. A multidão silenciou por um instante antes de redobrar os protestos. Um homem idoso de cabelos brancos se aproximou. Vocês profanaram o local de descanso dos nossos ancestrais, ele disse, o olhar duro. Aquele era Dharma, o ancião mais venerado. Ancião Dharma, perdoe minha audácia, mas desde quando seus ancestrais descansam aqui? O bisavô do meu avô está enterrado lá, e aquele barco fantasma ele trouxe a morte 20 anos atrás. E agora vocês voltam. Um barco fantasma. Ele apontou para o vagabundo, cuja silhueta se desenhava através da chuva. Meu coração palpitava. Eu subi ao convés. A madeira rangia sob meus pés. A porta da cabine estava enferrujada. Meu advogado a abriu com uma barra de ferro. O interior cheirava a mofo. O feixe da minha lanterna varreu um leme empoeirado, um sofá em trapos e parou em um cofre antigo. O senhor pode abri-lo? O advogado examinou a fechadura e balançou a cabeça. Seria necessário equipamento especial. Quando eu estava prestes a desistir, notei uma tábua solta sob o cofre. Eu a empurrei. Ela cedeu, revelando uma bolsa à prova d'água. Senhorita! Gritou o gerente de projeto do lado de fora. Os moradores estão agitados novamente. Enfiei a bolsa na minha mochila e saí. Ancião Dharma, o Grupo Cavaleiro respeita esta terra sagrada. Modificaremos nosso projeto para preservar este palmeiral e a área do barco fantasma e erigiremos um monumento em honra aos seus ancestrais. Os empresários são bons de lábia. Nona, ancião. Bem, amanhã, na mesma hora, eu voltarei com um compromisso por escrito e uma nova proposta de indenização. Se eu não cumprir minha palavra, então o senhor poderá continuar a protestar. O homem idoso finalmente aqueceu. De volta ao hotel, abri a bolsa. Dentro, um diário de bordo e algumas fotos antigas. Na última página do diário, datada da véspera do sequestro, estava escrito em uma caligrafia apressada. Amélia seguiu a lembrança. Mas o plano não pode ser alterado. Amanhã, a dinastia Valois será nossa. No final da página, uma mancha escura, como sangue seco. As fotos eram ainda mais chocantes. Meu pai, jovem no iate, mas ao lado dele, não era minha mãe, mas uma bela desconhecida. Eles estavam se abraçando ternamente. Mateus e Inês, no Vagabundo, 1999. Quem era Inês? E por que meu pai havia escrito "A dinastia Valois será nossa"? Passei a noite, elaborando um novo plano para o projeto. No dia seguinte, encontrei Dharma novamente. Eu lhe mostrei o que havia descoberto nos arquivos locais. O palmeiral era de fato um cemitério tradicional, mas tinha sido oficialmente desapropriado em 1999, e o procedimento havia sido conduzido pela empresa que mais tarde se tornaria a Oceanic Expertise. Aqui estão os registros de indenização da época, ancião. O nome do seu bisavô está aqui, mas alguém desviou o dinheiro.
O homem idoso pegou os papéis, as mãos tremendo, e lágrimas escorreram pelo rosto dele. Aquele golpista, ele nos disse, que os Valois tinham tomado nossas terras à força, sem nos dar nada. A família Valois também é uma vítima. Alguém usou nosso nome para enganá-los. Queremos reparar essa injustiça. Um acordo foi alcançado. O grupo cavaleiro comprometeu-se não apenas a preservar o local, mas também a criar um fundo de desenvolvimento para a comunidade. A crise havia se transformado em uma formidável operação de comunicação. No jatinho particular que me levava de volta ao Brasil, reli o diário. No meio, encontrei uma nota assustadora. Amélia se parece cada vez mais com a mãe dela. Hoje, ela quase empurrou Eleonora para fora do barco. Eu preciso me apressar. Um arrepio me percorreu. Amélia era minha irmã. Eleonora era eu. Ela queria me machucar desde a infância. Então, o sequestro. No conselho de administração, eu expus calmamente a resolução da crise na Indonésia e a ligação entre a Oceanic Expertise e Juliano Matos, Dubois. O rosto de Amélia ficou lívido. Isso são apenas suposições. Você mal chegou e já está acusando um parceiro de longa data. Você não está sendo um pouco zelosa demais? Eu tenho provas. Eu reproduzi uma gravação de áudio onde o ancião Dharma testemunhava ter sido enganado por aquele golpista. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. É preciso realizar uma investigação aprofundada sobre este assunto. Eleonora, excelente trabalho, declarou Charles de Valois, meu tio. Por que você sempre fica do lado dela? Gritou Amélia, levantando-se. Basta! Meu avô bateu no chão com a bengala. Hoje à noite, no jantar de família, eu tenho um anúncio importante para fazer. Naquela noite, todos os membros-chave da família estavam presentes. Meu avô, em traje de gala, entrou em uma cadeira de rodas empurrada por João. Tenho duas coisas a anunciar. Primeiro, eu parabenizo Eleonora pela sua gestão notável da crise indonésia. Segundo, eu modifiquei meu testamento. Um silêncio gélido se instalou. A taça de vinho de Amélia tremeu na mão dela. Eu estou velho. Pelo futuro da família Valois, eu legarei 60% das minhas ações no Grupo Cavaleiro para Eleonora de Valois e a nomeio minha sucessora na presidência. Vovô, gritou Amélia, perdendo todo o controle. Eu dediquei mais de 10 anos da minha vida a este grupo e ela... Cale-se, rugiu meu avô. A identidade de Eleonora foi confirmada pelos testes de DNA mais rigorosos. É você quem... Nesse instante, meu avô foi tomado por um acesso de tosse violenta. O rosto dele ficou azul. Vovô! Corri para ele, mas ele estava segurando o peito, sufocando. Um médico! Um médico! Gritou Charles. A cena se tornou um caos. Pouco antes de ser levado pelos paramédicos, meu avô apertou minha mão. Cuidado com Amélia, seu pai... Ele perdeu a consciência. No corredor do hospital, eu andava de um lado para o outro. Amélia estava introvável. João se aproximou e me entregou uma chave antiga. Senhorita, o presidente me pediu para lhe entregar isso em caso de emergência. É a chave do antigo anexo da propriedade. Ele disse que a senhora saberia quando usá-la. Nesse momento, uma horda de repórteres invadiu o corredor. Senhorita de Valois, Juliano Matos, Dubois, está processando a senhora por fraude matrimonial. A senhora Amélia de Valois afirma que seu teste de DNA é falso. As perguntas jorraram. Amélia e Juliano tinham lançado a ofensiva deles no exato momento em que meu avô estava entre a vida e a morte. Para culminar, um administrador chegou correndo. A senhora vice-presidente convocou um conselho de administração de emergência. Ela contesta a validade do testamento e apresentou provas que lançam dúvidas sobre sua identidade. A prova era uma certidão de nascimento falsificada, indicando que eu nasci em 1992. Eu congelei. Isso não era possível. O teste de DNA era autêntico. A porta do centro cirúrgico se abriu. O médico tinha uma aparência grave. Seu avô sofreu uma hemorragia cerebral. Ele está hemiplégico e com afasia. Ele não poderá retomar suas funções por muito tempo. Eu me apoiei na parede para não cair. Em uma noite, eu tinha passado de heroína a golpista. De volta à propriedade, guardas desconhecidos barravam o acesso ao pavilhão Aurora. Ordem da senhora vice-presidente.
Até que sua identidade seja confirmada, a senhora não terá acesso a nenhum documento. Eu sorri friamente. As provas mais importantes já estavam em minha posse. Ouvi a voz de Amélia atrás de mim. Aí está você, irmãzinha. O sorriso dela era gélido. Se você pensou que poderia conseguir tudo com astúcia, você foi muito ingênua. Veremos em breve quem é a impostora. Diga-me, quem é sua mãe? Inês. E por que meu pai escreveu em seu diário que a dinastia Valois seria nossa? As pupilas de Amélia se contraíram. O rosto dela ficou pálido. Onde você achou isso? No vagabundo, eu sussurrei. Ela gritou para o guarda. Ela perdeu a cabeça. Tranque-a no pavilhão, que ela não saia mais. Confinada no meu quarto, constatei que todos os meus acessos de TI tinham sido cortados. Mas Amélia ignorava que eu tinha uma linha de comunicação segura fornecida pelo neto do antigo faxineiro, um gênio da informática. Lá fora, eu via a silhueta do antigo anexo. A chave do meu avô queimava na minha mão. O que ela continha? E qual era o papel de Juliana em tudo isso? Olhei para uma foto do meu avô em sua cama de hospital e fiz um juramento. Eu não vou deixá-los vencer. 3 horas da manhã. Eu desci pelo parapeito da janela do segundo andar do pavilhão. Meu corpo estava coberto de arranhões, mas não importava. A fechadura do antigo anexo abriu facilmente com a chave. Como João havia sugerido, eu me dirigi ao porão. O velho cofre abriu com a data do sequestro. 0605. Dentro, um envelope e uma pequena caixa de madeira. O envelope continha um dossiê médico que me gelou o sangue. Não, Eleonora de Valois. Diagnóstico. Tipo sanguíneo incompatível com os pais. Verificação de paternidade requerida. Meu tipo sanguíneo era O positivo. O teste de paternidade subsequente negava qualquer vínculo de filiação entre Mateus de Valois e Eleonora de Valois. Então, quem sou eu? Na caixa, uma pequena pulseira de prata gravada com Eleonora e uma foto antiga. A esposa do meu tio, segurando um bebê recém-nascido no convés do vagabundo. Inês e Eleonora, 1994. Inês, a esposa do meu tio. Ela era a mãe da verdadeira Eleonora. Nesse caso, eu era... Barulhos de passos no andar de cima. Eram Amélia e Juliano. Você a encontrou? Ela deve estar no porão ainda. Antes que eles chegassem, eu fotografei todos os documentos com meu telefone, peguei a pulseira de prata e escapei por uma pequena claraboia. Atrás de mim, ouvi o grito de raiva de Amélia. Eu me escondi na estufa de orquídeas do meu avô. A porta se abriu. Era Juliano. Não tenha medo. Eu não estou aqui para te capturar. Amélia me manipulou. Ele me mostrou uma foto no telefone dele. Meu pai segurando suas 2 filhas nos braços. No pescoço do bebê que eu era, a marca em forma de borboleta estava claramente visível. Você é a verdadeira Eleonora de Valois. Esses dossiês médicos são falsos. Foi a mãe de Amélia quem orquestrou o sequestro para eliminar seus pais e deixar tudo para a filha dela. Barulhos do lado de fora. Eu não tenho tempo. Amélia sabe que eu a traí. Vá encontrar João. Ele tem uma carta do seu avô. Ao sair da estufa, ouvi um barulho de luta e um golpe surdo. Engoli as lágrimas e corri para o alojamento de João. Senhorita! Ele ficou aterrorizado ao me ver coberta de sangue e tirou uma carta de um armário. Era a caligrafia do meu avô. Minha querida Eleonora, se você está lendo esta carta é porque Amélia agiu. Deixe-me contar a verdade. Você é a filha de Mateus, mas você é a filha ilegítima dele. O sequestro foi tramado pela esposa legítima dele, a mãe de Amélia, para eliminar você e sua mãe biológica. Amélia foi criada no ódio pela mãe e sempre a considerou uma inimiga. O futuro dos Valois repousa sobre seus ombros. João irá te ajudar. Tudo ficou claro. Eu era a filha ilegítima do meu pai, e o ódio de Amélia vinha dali. Senhorita? Rápido para o hospital. E o senhor Matos? Dubois? Ele foi capturado pelos homens de Amélia. Eu apertei a pulseira. João iria primeiro ver meu tio Charles. Eu preciso ver meu avô. No hospital, Charles já sabia que Amélia estava tentando declarar o pai mentalmente incapaz para assumir o controle. Ela controla a maior parte do hospital. Nossos homens não podem entrar. Então, vamos usar alguém que ela não controla. Eu lhe falei sobre Juliano e Charles enviou homens imediatamente para resgatá-lo. Em seguida, fui para o quarto do meu avô. Eu peguei a mão dele.
Vovô, eu sou realmente sua netinha, não sou? Os dedos dele tremeram. Ele abriu os olhos com dificuldade e apontou para o travesseiro. Uma pequena chave de memória estava escondida lá. Ela continha um testamento em vídeo onde ele me nomeava, a única herdeira, e um relatório policial secreto provando que a mãe de Amélia era a mentora do sequestro. João enviou os arquivos para todos os administradores e para a imprensa. Eu me levantei, sem sequer sentir o sangue escorrendo do meu braço ferido. Eu vou para o conselho de administração. Quando abri a porta da sala de reunião, todos os olhares se voltaram para mim. Ah, aí está você, irmãzinha, disse Amélia com um sorriso gracioso. Estávamos discutindo a saúde do vovô. Eu sei muito bem o que vocês estão discutindo. Avancei e apertei enviar no meu telefone. Todos os telefones na sala tocaram ao mesmo tempo. O rosto de Amélia ficou pálido. Que informação é essa? Um vídeo com a assinatura manuscrita do meu avô e o depoimento do médico dele. Quanto a este relatório policial, o senhor quer que eu chame o inspetor Leroy, como testemunha? O quê? O traidor? Gritou Amélia, traindo-se. Eu tinha certeza de que havia apagado as gravações. A sala mergulhou no caos. Charles propôs uma moção, me reconhecendo como a única herdeira. Foi então que a porta se abriu. Meu avô, em sua cadeira de rodas, entrou. 20 anos atrás, eu cometi um erro. Eu sabia quem era o culpado. Mas abafai o caso pela honra da família. Hoje não. Ele apresentou um documento, me cedendo todas as ações dele. Nesse instante, Amélia tirou uma pistola da bolsa. Se eu não posso ter, ninguém terá. Enquanto ela estava prestes a atirar, alguém se jogou na minha frente. Pá! O tiro ecoou. Juliano caiu a meus pés, seu peito manchado de vermelho. Uma ambulância! Rápido! Eu gritei, chorando, pressionando o ferimento dele. Por que a dor dele me doía tanto? Me perdoe, ele sussurrou, antes de perder a consciência. Amélia foi presa pela polícia, gritando: Vocês vão se arrepender! 3 dias depois, no telhado do hospital, a tempestade nos Valois tinha se acalmado. Amélia foi indiciada por tentativa de homicídio e fraude. Juliano, milagrosamente salvo, tornou-se a principal testemunha. A saúde do meu avô estava melhorando. Obrigada por me salvar naquele dia, eu disse sinceramente a Juliano em sua cadeira de rodas. Eu fui um idiota e sinto muito pelos últimos 3 anos. Ele me estendeu uma pequena caixa. Eu encontrei isso no antigo anexo. Acho que é seu. Dentro, uma pulseira de prata idêntica à que eu havia encontrado. Mas ao apertar um pequeno botão, ela se abriu, revelando um minúsculo papel dobrado. Uma certidão de nascimento. Não, Eleonora de Valois. Pai, Mateus de Valois. Mãe, Inês Martins. Inês, a esposa do meu tio, era minha mãe biológica. Aquele dossiê que você mencionou, você o remontou? Sim, você é filha de Mateus de Valois e Inês Martins, mas sendo filha da amante, você não foi reconhecida. O sequestro foi tramado pela esposa legítima e Amélia, sabendo de tudo, a odiou por isso. Era essa a razão do ódio de Amélia. Obrigada, cuide-se, desejo-lhe o melhor. Juliano me olhou uma última vez e partiu em silêncio. Foi nosso verdadeiro adeus. 1 ano depois, jantar de gala da fundação do Grupo Cavaleiro. Eu usava um vestido verde esmeralda no centro do salão de baile. A marca em forma de borboleta na minha nuca era realçada por uma joia. Eu não apenas estabilizei o grupo, mas também lancei novos negócios com sucesso. Senhorita, o presidente chegou. Fui até a entrada e eu mesma empurrei a cadeira de rodas do meu avô. Ele não tinha mais o mesmo vigor, mas seu espírito estava afiado. Todos se levantaram para aplaudir. Você está nervosa? Ele me perguntou, dando um tapinha na minha mão. Enquanto o senhor estiver ao meu lado, está tudo bem. Eu subi ao palco e apresentei a visão futura do Grupo Cavaleiro. Na plateia, um jovem diplomata me olhava com carinho e respeito. Nós estávamos namorando há vários meses. No final da noite, ele me acompanhou até meu carro. Seu discurso foi muito impressionante, senhorita de Valois. Obrigada, senhor Pedro Pierre. Eu espero ansiosamente pela sua visita, guiada à exposição na próxima semana. O vidro do Rolls-Royce subiu. Olhei para a cidade iluminada e lembrei-me de mim, 1 ano antes, expulsa de casa, sob uma chuva torrencial.
O destino às vezes nos empurra para a beira do precipício, mas é para nos ensinar a voar. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Pedro. Esqueci de dizer. A joia em forma de borboleta no seu pescoço é magnífica. Parece que vai voar. Eu ri e acariciei a marca na minha nuca. Sim, aquela borboleta adormecida por 20 anos finalmente tinha quebrado sua crisálida e estava pronta para voar.